Muito boa noite, estamos chegando para mais um episódio do CaseCast. É isso mesmo, você notou que o nosso estúdio está um pouco diferente? Estamos, no tom das cores da IE, exatamente. Agora o nosso estúdio é um tom alaranjado que vocês vão acompanhar em muitos episódios aí. Bom, vamos pro que interessa. Cases reais para pessoas reais. E hoje estou com duas feras aqui da advocacia, do direito, da nossa região, né? E vou dizer mais, porque atende todo o Brasil também, tá? Vou falar um pouquinho com vocês sobre o Código de Defesa do Consumidor, que é muito importante para que a gente entenda mais as leis, mais as situações, as possibilidades. Vamos falar de muita coisa aí que eu tenho certeza que você vive no seu dia a dia e precisa saber. Bom, antes da gente começar, vou falar um pouquinho aqui, né, dos nossos patrocinadores. Antes de apresentar elas, vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Começando então pelo Café Bico Doce. Vamos falar do Café Bico Doce, que tá com a gente aí, né? Vocês tomam café lá, não? Como que é? Gosta de café? Muito. Muito café? Todo escritório show de bola. né? O Café Bico Doce, Posto Miranda, tá com a gente, nos apoiando aí. Falar um pouco também da Odonto Company, implante, aparelho, olha, é top. Fica aqui na Armando Salles, próximo da rodoviária. É uma empresa que você pode passar lá, agendar o seu horário e vai ser bem atendido com os melhores dentistas de Oswaldo Cruz e toda a região. Falar do Gero, olha lá na tela, né? O Gero que é referência, é o verde da construção, tá sempre conosco, nos apoiando. O Gero é top. Um abraço pro Olavo. Logo, logo o Olavo vai estar com a gente aqui. E também o Wagner, da Nome Transportes. A Nome é referência em todo o Brasil, né? Levando as cargas aí. É o caminhão, né? O caminhão move o mundo, os caminhoneiros movem o mundo e a Nome Transportes é referência com vários caminhões aí. Um abraço pro nosso amigo Wagner. Agradecer o Carlinho, da Home Beer. Água com gás, gelo. A sua festa só fica completa quando é com a Home Beer. Cadeira, os eventos em gerais, cobertura com responsabilidade do Carlinho da Home Beer. Agradecer a Panamex, que estão aqui com os chopps. Tá vendo que é bastante patrocinador, né, gente? A gente precisa de bastante força. E é isso, Panamex com vários chopps, né? Uma indústria que fica no Paraná e que tem como você saborear aqui também em Oswaldo Cruz e toda a região. Clique Comida, já pede no Clique Comida ou não? Já. Pede, né? Sim. Neymar, muito pedido lá ou não? Como que funciona? É isso aí, viu? O Neymar tá aqui, viu, gente? O Neymar tá aqui. Brincadeira. Depois nós vamos explicar pra eles. Pessoal, é isso. Empresas que apoiam o CaseCast também. A Yes, a Versatile e a Master estão sempre junto conosco. Vamos pro que interessa, então? Vamos falar Bora. aqui. Brincadeira, os patrocinadores também interessam e nos ajudam muito, tá? Mas vamos falar de direito do consumidor, né? Que é o nosso tema hoje. Mas antes, preciso apresentar aqui elas, né? Vamos lá então. Começando com ela, a doutora Lília Patrícia Morente Fogagnoli, advogada há 7 anos, formada e pós-graduada pelo Centro Universitário Antônio Eufrásio, lá na Toledo de Presidente Prudente. Olha que legal. Especialista em Direito Civil e Processo Civil, mediadora e conciliadora pela Escola de Magistratura, CEO do escritório de advocacia Lília Fogagnoli, membro da Comissão de Prerrogativas da OAB, subseção de Oswaldo Cruz, diretora administrativa da Casa do Companheiro Leão, do Lions Club. Atua, né, com direito imobiliário, direito consumidor, civil, famílias e sucessões. É isso, seja bem-vinda, Lília Fogagnoli. Muito obrigada, é um prazer Isso estar aí. Aqui. Estamos chegando para uma grande noite e muita informação para os nossos espectadores, né? E agora vamos falar dela, a advogada Janete Marinho Dias, advogando há 7 anos, sócia proprietária do escritório de advocacia Dias e Marinho, formada na faculdade FADAP de Tupã, pós-graduada em Direito Civil, Processo Civil, Toledo de Presidente Prudente, área de atuação, Processo Civil, Família e Sucessão, Consumidor, Previdenciária Criminal. Seja bem-vinda, Janete Marinho Dias. Obrigada. É a Tata. É isso. Pessoal, é isso. Então nós vamos falar muito sobre o Código de Defesa do Consumidor, né? Mas antes da gente falar do Código de Defesa do Consumidor, nada mais justo do que eu conhecer um pouquinho da história de vocês, né? Como que foi? Até porque tenho certeza que tem muita gente aí na telinha que também sonha, já pensou em ser advogado, né? Ter essa profissão, estudar direito. Então eu queria saber de vocês. Fala um pouquinho pra mim como que foi a trajetória, Lília. Conta pra mim um pouquinho da trajetória lá no início, se você gosta. Como que funcionou esse início, esse despertar pelo direito? Bom, eu sempre quis fazer direito, desde que eu me conheço por gente. Então, desde criança, meu sonho já era fazer direito. E eu demorei a fazer por conta das dificuldades, né? Meus pais não tiveram como me ajudar no começo, então eu tive que ir com a cara e a coragem me virar sozinha, né? Então, meu marido me ajudou bastante
Então, eu iniciei a faculdade com as crianças pequenas já, né? Caramba! Então, eu ia para Prudente todo dia, né? De ônibus, aquele ônibus que a prefeitura leva, né? E fiz os 5 anos dessa forma, com criança pequena. Foi uma aventura, mas foi uma realização de um sonho, que eu sempre quis fazer. E teve alguém da família sua que te inspirou? De onde veio essa inspiração, esse desejo? Olha, a minha mãe é escrevente do fórum desde que eu sou bebê, né? Desde que Legal. eu nasci. E eu nasci nos corredores do fórum. Então, eu cresci nos corredores do fórum. Tá né? explicado agora, Então, né? talvez isso foi Isso o que ajudou despertar, né? Mas eu lembro que também eu brincava muito. Até uma amiga minha, depois que eu me formei, né? Eu postei no Facebook, uma amiga de infância minha que me seguia lá, falou assim: Nossa, Lili, toda vez que a gente brincava, você falava que eu era juíza, eu era advogada, você sempre Olha que legal. brincava assim, né? E eu me espantei, eu falei, nossa, é verdade, que eu não lembrava disso, né? Então Sim. a gente não lembra, mas já vem desde pequena. Então, eu acho que veio a minha inspiração daí. Minha tia também é oficial de justiça, desde que eu era criança também. Então, Show eu de já bola. comecei a conhecer esse mundo, né? E eu gostei e me interessei por isso. Perfeito, perfeito. Janete, conta pra nós então um pouquinho da sua trajetória. Como que foi o despertar aí pra estudar direito, pra se formar? Fala pra gente. O direito ele não era a minha primeira opção, né, de profissão. Então, a minha primeira opção era a medicina, era um sonho. Porém, assim, por questões financeiras também, dos meus pais, tudo mais, a gente optou por fazer o direito. Então, acabou sendo uma faculdade que eu não queria, porém, hoje eu sou apaixonada pela profissão. Que legal, meu. Então, hoje eu gosto de ser advogada, né? O direito tem bastante áreas, tudo mais, né? Concurso, pessoal que presta direito, presta tanto para concurso como advogar. Sim. E eu me apaixonei pela profissão mesmo. Então, não era um sonho como a doutora aqui, mas atualmente sou apaixonada. E eu gosto de ser advogada, sim. Hoje eu me realizei. É uma realização, né? Isso. Muito legal, né? Isso é importante pro pessoal que tá nos assistindo também, porque às vezes isso nasce na gente e às vezes a gente dispersa isso conforme o tempo, né? Sim. Não é uma coisa que precisa nascer. Não, você foi adquirindo isso. Sim. E a Lili já teve, talvez, ali, desde o comecinho, esse sonho, esse desejo, e foi despertando aí. Desde criança eu já era de defender já as pessoas. Já gostava, já né? ficava. Muito já top. defendia as pessoas. Muito já. top. Bora lá então pro meu teleprompter aqui, né? Diz que tem perguntinhas aí, viu? Ô Jean, fala pra mim, episódio número... 20. Episódio número 20. Esse episódio ele vai sair, viu? Ele vai sair. E é isso, mas vamos lá, ó. Perguntinha sobre o Código de Defesa. Como que começou o Código de Defesa? Da onde veio? Por que se passa isso? O Código de Defesa do Consumidor ele surgiu em 1990, né? Que foi mais para acabar um pouco com os conflitos, né? Que naquela época tinha muito conflito entre o consumidor e o fornecedor. E como o consumidor era a parte mais frágil, né? Ele nunca tinha força para sobressair, ganhar, né? Do fornecedor, então não conseguia garantir os direitos. Certo. Isso. Então, era uma relação muito desequilibrada. O desequilíbrio é a palavra correta, Havia um né? desequilíbrio ali. Muito Isso. grande, porque o fornecedor, ele detém conhecimento técnico sobre aquele produto que ele vende, né? E ele também tem um poder aquisitivo muito superior, geralmente, ao consumidor. Então, isso acaba trazendo um desequilíbrio entre eles e acaba provocando muitos conflitos e deixando o consumidor muito vulnerável, né? Sim. E aí foi que a própria Constituição Federal, ela trouxe como um direito fundamental que o Estado, está até escrito lá no rol, né, dos direitos e garantias fundamentais, que o Estado, na forma da lei, promoverá a defesa do consumidor. E aí surgiu a lei, veio a lei trazendo, regendo ali como que vai funcionar, e ela traz, até hoje, né, ela está em funcionamento, em pleno funcionamento, com as suas atualizações que a gente vai abordar mais à frente. Vai falar um pouquinho, sim. E aí ela traz ali o equilíbrio com os direitos e os deveres do consumidor e também direitos e deveres dos fornecedores. Sim. Também. Exatamente, o equilíbrio está atrelado aos dois lados, né? Sim. Porque às vezes, por mais que a empresa, né, a fornecedora, tem mais poder, vamos dizer assim, ela também pode estar sofrendo por, né? Às vezes acontece muito, vocês vão falar também, inclusive aqui, do consumidor se aproveitar da situação. Sim. Né? Não sei, tem várias situações aí para se analisar, mas acontece também. Sim. Por isso que é um equilíbrio. O abuso do direito, ele não O pode abuso existir. do direito. Exatamente. Legal, legal.
Já aproveitando, aquele caderninho, vou chamar de caderninho, vocês me dizem como é o caderninho, o código, né? Enfim, Código. a cartilha, não sei qual que é o nome ali. É obrigatório ficar lá na loja, no estabelecimento, na empresa ou não? Como que funciona isso? Porque geralmente a gente vai nas lojas e esse caderninho tá lá, né? Sim. O que vocês me dizem sobre isso? Sim, é obrigatório. Está previsto na lei. É uma lei de 2010 que ela trata que as lojas elas têm a obrigação de ter esse código à disposição, não só ter, como de deixar de fácil acesso para o consumidor consultar eventualmente se ele precisar, mas tem que estar ali disponível. Isso. Top, tem que estar ali então em mãos, né? Até para ele, se tiver alguma dúvida, alguma situação ali, ter um respaldo, Isso, né? exato. Nós vamos falar muito sobre isso, né? Porque, por exemplo, hoje em dia tem muitos casos aí, a gente até separou algumas perguntas, tá? Mas eu queria entender de vocês um pouquinho sobre o Procon, né? Como que funciona? É saída ao Procon? É o primeiro passo a se dar ou o primeiro passo é ir na advogada? Existe uma regra para isso ou não? Como que funciona? Não existe uma regra, né? Mas o consumidor sempre, em primeiro lugar, ele tem que ir no Procon, fazer uma reclamação administrativa, inicialmente, né? Caso ele não consiga resolver amigavelmente com o fornecedor, aí a gente sempre indica, né? Tá indo no Procon, aí faz uma reclamação administrativa, no qual vai ter o agendamento de uma audiência. Certo. E lá eles vão tentar buscar resolver esse conflito do consumidor e fornecedor. O Procon é um órgão do governo que protege o consumidor, tá? Certo. Sim. Mas lembrando que não é obrigatório a busca, mas saiba que está ali disponível para o consumidor ir lá tentar solucionar de forma administrativa, como a doutora Janete disse, e rápida, né? É uma forma de solucionar rapidamente o conflito. Certo, Sim. certo. E é gratuito o trabalho do Procon ou não? Como funciona isso? É gratuito? O trabalho Gratuito? É gratuito. Eu posso ir lá, abro minha reclamação e eles conduzem isso para mim. Isso. Chega um determinado momento que é necessário alguém advogando ali ou não? Como que é essa situação? Para dar sequência em algo mais sério? Não tem exigibilidade de o Não consumidor tem- estar com um advogado, não. Entendi. É que geralmente, o que acontece, tá? Eu já fiz, no começo da minha carreira, a gente, como eu não conhecia ninguém aqui, inclusive, eu me inscrevi para ser correspondente. Então, algumas empresas até me contratavam para eu ir lá fazer audiência, porque no Procon tem audiência até. Legal. Então, o que acontece? As empresas, elas acabam contratando um advogado para ir lá fazer a audiência. E o consumidor, ele tá ali sozinho, né? Certo. Tem a questão da vulnerabilidade. Entendi. Mas ali nada é forçado, né? Então, se tiver uma proposta de acordo e for Algo interessante, imparcial ali para ambos, mas né? o consumidor não está obrigado a ir com um advogado. Ele vai sozinho. Entendi. Ou ele pode levar, sim, um um advogado também, se ele se sentir mais confiante, mais confortável. Muito bom, muito bom. E é um órgão também para a pessoa tirar dúvida, para a pessoa se informar. Sim, né? Ao sim. mesmo tempo, acredito eu, vocês vão me corrigir se eu estiver errado, que a pessoa ter um advogada de confiança para tratar, para lidar, para tirar essas dúvidas. Nós vamos falar de vários casos aqui hoje, né? De vários golpes que têm acontecido, porque envolve o direito do consumidor, né? Várias situações que acontecem. Eu tenho algumas perguntinhas aqui que eu já separei, porque é corriqueiro, né? É algo que acontece sempre. Às vezes a mesma empresa faz a mesma coisa com várias pessoas, são várias pessoas prejudicadas, né? Então, eu acredito que é o caminho da pessoa também ter alguém de confiança para poder falar, para poder ter essa consultoria, essa assessoria, essa consulta com um profissional como vocês, para dar o respaldo, para abrir ali algo do tipo, né? E muitas vezes não tem resolução no Procon, né? Muitas vezes resta infrutífera essas audiências, que aí entra no caso do juizado ou a procura mesmo de um advogado para estar entrando com uma ação judicial, né? Porque como a gente falou, é uma forma administrativa. Entendi. Então, se caso não tem resolução no Procon, aí o consumidor, ele busca um advogado ou ele pode estar indo também no juizado especial. Depender da situação. Não dependendo todo da caso situação. que se aplica no juizado especial. É importante, porque vai ter pessoas que são leigas que estão ouvindo isso. Legal. O que é o juizado especial? Aquele antigo Pequenas Causas. Não tem mais o Pequenas Causas? Não, agora chama juizado juizado especial. Entendi. Pequenas Legal, causas. Top. É que Entendi. mudou, agora não tem mais esse nome. Questão mais da nomenclatura, né? Isso. Entendi. Muito, muito legal. Muito importante.
Bom, aí me veio aqui um nome que é o Sejusc, que eu queria entender o que esse órgão tem a ver com tudo isso, aonde ele nos ajuda, para que ele, como que funciona o Sejusc nesse caso? Então, o Sejusc é uma forma também de solução de conflito de forma administrativa, porém do próprio Tribunal de Justiça. Certo. Que é um centro de conciliação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo. Então, o Sejusc, o consumidor ou qualquer outra pessoa, né, ela pode ir até lá pessoalmente, certo, e ela vai fazer uma reclamação. Então, eles vão fazer uma reclamação, vai formular e vai enviar uma cartinha para a parte contrária que está sendo reclamada. Aí ela vai receber com um dia e horário de audiência. É uma audiência de tentativa de conciliação, um acordo, ela é informal, né? Possível acordo? Não é nem gravado, é sigiloso. Entendi. Tudo, então tem todos uma regra, mas é pré-processual, que é chamado. Antes de formar um processo, você pode tentar essa conciliação por lá. Né? É para isso que serve o Sejusc. Mas também, o Sejusc também faz as audiências processuais. Então, sim, os processos que estão em andamento, por exemplo, quando a gente entra com uma ação, a regra do Código de Processo Civil é que faça uma audiência de conciliação no início do processo, porque às vezes consegue fazer ali, solucionar o litígio. Entendi. Mas também no curso do processo, nada impede que se o juiz determine essa audiência ou as partes possam pedir essa audiência, e aí é sempre na tentativa de conciliar, de as partes chegarem num acordo para pôr fim a um litígio. Legal, legal. Aí, então, se eu for, por exemplo, eu tenho uma situação aqui que eu tive algum problema com essa água, né? Ela veio com, né? Eu tenho uma situação que foi muito triste numa festa que eu fiz. Eu posso procurar tanto o Procon quanto o Sejusc? Seria isso? Isso, sim. Isso. Ambos vão me atender e vão me ajudar nessa situação. Isso. Você escolhe o que você quer. Posso se quer escolher. Ir nos dois, pode também. Pode ir nos dois. Não tem. E posso também, né? Porque assim, se eu vou, né, para contrato para profissional ou até abro essa situação com um profissional, vocês vão orientar o melhor caminho e vocês vão dar sequência nisso também, né? Sim. Uma coisa que as pessoas precisam entender é quando você tem um profissional do seu lado, fica tudo mais fácil, né? Até porque, por exemplo, muitas vezes, acontece até comigo, inclusive, documentação, a gente não sabe, não tem mais extrato. Então, como que você vai provar a compra, ou desuso, ou um defeito, ou alguma coisa que aconteceu sem as documentações? Acontece muito no dia de vocês pegarem casos em que a pessoa tem o problema, mas não tem nada de documentação? Acontece sim. Principalmente quando se trata de empréstimos indevidos, que é uma área que eu atuo bastante. Empréstimos indevidos. Isso, empréstimos fraudulentos, no caso. Acontece bastante com os consignados, né, que são aposentados ou que recebem o benefício, pensão por morte, que é o quê? Uma promotora faz um empréstimo no próprio consignado do consumidor e ele, depois de um tempo... Nem fica sabendo. Depois de um tempo, ele descobre... Porque começa a descontar, né? Começou a descontar, ele vai ver o que aconteceu, né? E aí ele descobre que foi um empréstimo, alguma coisa que ocorreu lá, que fizeram na conta dele. Aí, nesses casos, não tem a prova, né? Ele não tem como provar. Então, muitas vezes é utilizado a inversão do ônus da prova. Que é para o fornecedor tem que apresentar e comprovar aquilo que ocorreu. Entendi. Entendeu? Inversão do ônus. Ele precisa... Isso. Ah, tô pegando jeito, hein? Muito legal. Esse tema que a Janete abordou aqui da questão dos empréstimos tá muito em alta, inclusive, né? Tem muitas empresas em Oswaldo Cruz, em todo o Brasil, sim, né? Que estão cometendo esse tipo de... É uma fraude. Né? É fraude. E até porque hoje em dia as empresas financeiras, promotoras, como você ressaltou, tem tido um público muito grande. O brasileiro, ele não tem dinheiro, ele precisa fazer empréstimo, ele precisa financiar, ele precisa da ajuda dessas financeiras. Até aí eu acho super válido, cada um, né, vai ali, às vezes a financeira ela vem para te ajudar, mas muito cuidado, pessoal, com essas empresas fraudulentas. Fiquem de olho em relação a isso, né? Sim, que é um caso muito importante aí de se ver. Mas e no sentido da documentação no seu caso? Como que funciona? A pessoa, vamos lá, me dá um exemplo aí, o pessoal não tem nada, como que faz? Olha, depende da situação, se a pessoa não tiver nada, fica complicado ingressar com a ação. Mãos atadas. Tanto é que no meu contrato de honorários, quando eu fecho com o cliente, uma das cláusulas que eu trato é sobre isso, porque ela tem o dever de trazer as informações, os documentos necessários para eu poder ingressar com a ação e para o bom andamento do processo. Sim. Porque se eu tiver ausência
de um documento necessário, eu não vou ter como dar um prosseguimento numa ação, né? Claro que assim, a gente falando aqui de Código de Defesa do Consumidor, a gente tem essa questão da inversão do ônus da prova. Certo. Por quê? Porque geralmente a regra qual é? A regra pelo Código Civil é quem alega um fato tem que provar. Então, se o requerente entra com uma ação, cabe a ele provar aquilo que está alegando. No entanto, quando a gente está diante do Código de Defesa do Consumidor, que é uma dos direitos fundamentais ali do Código de Defesa do Consumidor, é a inversão do ônus da prova. Então, por quê? Vai inverter. Quem é o dever de provar? Não é o requerente consumidor. E sim o fornecedor trazer provas de que o que eu estou dizendo não é verdadeiro. Então, sempre vai ser avaliado a situação em si, tá? Sim, Mas, por exemplo, eu lido muito com vícios de construção, por exemplo. Legal, né? legal. E os vícios de construção, apesar de eu aplicar a inversão do ônus da prova dentro do processo, eu também trago algumas provas, porque eu trago fotos da casa da pessoa que tem os defeitos, né? Eu peço perícia judicial, que vai um perito engenheiro civil de confiança do juiz para ir lá detectar os problemas que existem no imóvel, né? Mas além disso, se tiver alguma prova documental, eu inverto o ônus da prova e cabe a parte contrária trazer. Sim, perfeito. Até porque o ônus da prova, a inversão, ela não é automática, não, né? Tem que ter uma análise mesmo antes. Entendi. Se o juiz vê que o consumidor, o autor, né, no caso ali da ação, é vulnerável a comprovar aquela prova, aí ele faz o deferimento do ônus da prova. Show de bola, show de bola. Estão entendendo aí, pessoal? Muito importante. Às vezes vocês têm muitos casos em casa aí, diariamente. As pessoas passam por situações, elas são corrompidas, elas são fraudadas e elas não vão atrás, elas não buscam. E já teve situação que já ouvi pessoas assim, eu não fui atrás porque eu não tinha como provar isso e aquilo, mas é importante você buscar informações de um profissional de confiança que entenda sobre o assunto, porque ele vai poder avaliar se dá para você ingressar com uma ação ou não, né? E não você que não tem conhecimento, não tenho nada, não vou entrar com a ação. Mas muitas vezes a gente consegue essa inversão e aí consegue fazer valer o direito. Esse caso das casas que você falou são casas do estilo CDHU, essas casas... Minha Casa Minha Vida. Na verdade, Paulo, a maioria dos empreendimentos imobiliários, independente se é CDHU ou Minha Casa Minha Vida, tem vícios de construção. Até imóveis de luxo acontece, tá? Pessoas de poder aquisitivo maior. Acontece vícios de construção, infelizmente. É um problema que a gente tem no Brasil. Entendi. Grave. E como que funciona? Porque, por exemplo, você compra uma casinha, nesse caso, uma casa lá, um apartamento, dentro dessa questão do Minha Casa Minha Vida, você assina um contrato, muitas vezes a gente não lê, não estou representando todos vocês que estão aí em casa, tá? A gente não lê, eu mesmo leio muito pouco, e aí quando a gente vai ver, a bomba já estourou, né? Tá com vazamento lá no fundo de casa, o banheiro tá com vazamento, o teto tá caindo água, rachadura. Esses casos que você atende? Esses casos, exatamente. Entendi. A gente tem duas situações. A gente tem a situação que a pessoa compra na planta, né? Tem isso também. A pessoa comprou, não existe nenhum imóvel ainda, ele ainda vai ser construído, né? E tem a situação que a pessoa compra, o imóvel já existe. Então, ela vai fazer uma vistoria. Então, cada caso é um caso. Mas, claro que a gente está lidando com o consumidor. O consumidor, ele é vulnerável tecnicamente, geralmente, nem falando da questão financeira, da questão técnica. Certo. A maioria dos consumidores que compram imóveis assim, eles não são engenheiros civis para saber dos problemas. Ainda mais se compra na planta, que ele não vai saber o que vai acontecer no futuro. Então, muitas vezes esses imóveis, eles entregam, eles estão praticamente em perfeitas condições. Por quê? Porque o vício está oculto, o problema está oculto, porque ele foi no processo de construção do material que aplicou. Então, aí, quando ele pega as chaves e começa a morar no imóvel, e aí começa a aparecer os problemas aos poucos, que são os danos progressivos. Com o tempo ele vai aparecendo. Por isso que o Código Civil, ele traz ali que existe uma garantia de 5 anos, e dentro dessa garantia de 5 anos, se aparecer vício de construção, ele tem 10 anos para ser indenizado com relação àquilo. Entendi, perfeito. É um assunto também muito atual e importante, né? Tem muitas situações, a mesma coisa da questão do empréstimo, né? Por exemplo, na questão de cartão de crédito, às vezes eu me paro ali olhando, eu gosto de conferir extrato e tal. Já teve algum caso que você atendeu? Já teve caso, sim, de clonagem de cartão, né? Clonagem de cartão. Clonagem é comum no Brasil, né? É comum, gente, é comum. Principalmente hoje em dia, né, que se usa a internet para tudo, para fazer compra. Então, acabou sendo um meio, né, dessas fraudes ocorrerem pelo fato de ter um acesso mais fácil, né?
desses golpistas acessarem essas contas. Então, acontece mesmo. Então, essa clonagem de cartão, entrei com uma ação, já entrei em várias ações sobre isso. E tem toda aquela pesquisa, a análise das provas, tudo mais, tem que juntar, tem que comprovar. Então, muitas vezes, o cliente mora aqui em Oswaldo Cruz, por exemplo, e aí a entrega daquela compra fraudulenta chegou lá na Bahia. Então, quem assinou e recebeu, uma pessoa da Bahia, porém assinou com o nome da... Vamos supor, você comprou aqui, você não comprou, né? Compraram no seu cartão. Certo. E aí chegou lá na Bahia, o cara foi lá e assinou Paulo. Então, tem que fazer toda uma análise, dá para ver a assinatura que é diferente, tem que juntar nos autos, tudo mais. Isso é importante a atuação do advogado. Eu tive um caso assim também e eu provei que foi em outro... legal. Foi até no mesmo estado que aconteceu aqui, mas o cliente era daqui, mas... Cidade diferente. Eu usei até o Google Maps, coloquei ali onde foi o prédio que recebeu, e aí consegui comprovar que era totalmente alheio ao dele. E aí consegui desfazer o negócio, ele ser ressarcido, ser indenizado. Sim. Isso é muito legal, porque eu acredito que vocês devem passar por casos também, quando a pessoa chega para... Primeiro que as pessoas precisam entender que elas precisam procurar o profissional, né? Ela tem que procurar... O advogado não morde, ele vai te atender, ele vai te ajudar. O advogado tá para servir, para te ajudar. Eu acho que isso é muito importante, né? Antes de qualquer coisa. O advogado, ele é essencial para a justiça. Ele é essencial para a justiça e para as pessoas no dia a dia delas. Estamos falando de direito de consumidor, pessoas que constroem, pessoas que fazem empréstimos, pessoas que compram e vendem, entendeu? É muito importante. Mas, além de tudo isso, ela precisa entender que o advogado vai conseguir fazer as melhores perguntas e elas precisam falar. Porque às vezes a pessoa não fala, né? Não, ela tem que confiar no advogado. Tem que confiar. Falar toda a verdade. Independente de qual área que é, tá? A gente tá falando consumidor, mas principalmente área criminal. Eu ia falar disso. Área civil, tudo é fundamental. Porque se a gente... O que acontece? A gente, como advogado, se a gente não sabe de alguma informação, pode dar um problema muito grave dentro do processo. Até de litigância de má fé, isso aqui. Exatamente. Então, é importante que a gente saiba... É super sério isso, na verdade, né? Muito sério. Sim. Então, é importante que saiba, né? Que o advogado saiba tudo. Até engajando no que a doutora Janete falou, da questão desses empréstimos que é feito geralmente nas contas dos idosos, né? Sim. Certo. Os idosos são... eles são... como fala? Vulneráveis. Não, mas eles são surpreendidos tá com surpreendido. o desconto, de repente, né? Então, o que acontece? Mas você pode ter, por exemplo, um idoso lá, que ele fez o empréstimo, ele vai alegar que não fez. E aí? Né? Só que acontece que nem, por exemplo, quando eu atendo um cliente assim, eu falo assim, você tem certeza que você não fez? Por quê? Porque Pressão, né? Por quê? Sim. Não, porque assim, eu não entro com uma ação assim. Eu não, sabe? Então, assim, eu já falo, olha, você tem certeza? A gente tem que ter certeza absoluta. Por quê? Porque eu vou pedir produção de prova, e inclusive uma ação dessa, a gente faz um tipo de prova que é a grafotécnica, que é que vai provar se a pessoa fez a assinatura dentro daquele contrato ou não. Porque o banco, ele vai trazer o contrato para tentar provar que aquele empréstimo é verdadeiro. Sim. E aí, a prova fundamental numa ação dessa é fazer essa perícia grafotécnica, entendeu? E aí, se vem a perícia e prova que o cliente assinou, meu Deus do céu, não tem como, né? A importância de você meio que apertar ele, vamos dizer assim, para que ele fale a verdade, né? E a justiça não é uma brincadeira. Não é brincadeira. A doutora falando, eu lembrei um caso. Eu também fui correspondente e fiz bastante processo para bancos, tudo mais. Show. Então, teve um caso que eu fui fazer no Procon, e aí tava lá, a mulher falou, não fiz o empréstimo, não fiz. Aí daqui a pouco, abriu as provas lá no computador, tava bonitona lá, a foto. Tava a foto dela lá. Eles tiram até Imagina foto. se você pega uma ação dessa e você entra, confia no cliente, né? É claro e que depois assim, aparece lá a comprovação. Então, isso pode ser mentira ou, na verdade, pode ser... Às vezes, a pessoa é tão idosa que ela não tem conhecimento do que ela tá fazendo. Entendi. Então, assim, claro que, assim, isso tem que ser levado em consideração. Mas é importante a pessoa falar. Então, às vezes, pra ela não fez aquilo. Por isso que ela falou, não fiz o empréstimo. Então, assim, é claro que a gente pode estar lidando ali com um idoso que não sabe o que fez. Sim. Sabe? Mas, assim, é importante que as pessoas levem a sério a justiça. Isso é tão real que a gente teve um caso aí recente, bizarro, né? Que foi daquele tio lá que faleceu lá na cadeira. Nossa, foi. Aquilo foi pura má fé, né? Você entendeu? Então, assim, exatamente. Eu acho que o aprendizado que fica é exatamente esse, das pessoas
saberem que existe justiça no Brasil, Sim. saberem que existe advogados competentes para atender profissionais, né? Mas antes de qualquer coisa, a pessoa tem que ter ética, tem que ter índole, né? Para poder correr. Beleza, todo mundo tem seus direitos, mas você precisa também saber o que você está fazendo. Não adianta, né? Que nem os danos morais é uma coisa que virou muito assim. Todo mundo quer ganhar, né? Certo. Então, é difícil você ganhar dano moral na justiça justamente por causa disso. Porque todo mundo pleiteia o dano moral. Todo mundo pleiteia o dano moral. Banalizou, entendeu? Banalizou. Então, às vezes você tem uma situação que realmente é caso de ter o dano moral indenizado e você acaba não tendo, ou tendo num valor muito irrisório, né? Então, é por causa dessa banalização. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Entendi. Show de bola, hein? Show de bola. Olha, dizem que tem... Dizem não, tem perguntinhas aí pra gente, né? Algumas perguntinhas da galera que a gente separou. Jean, você tá por aí, Jean? Fala comigo. Ó, tem pergunta aí, não? Tem 4 perguntas. 4 perguntas. Vai dar duas, pode ser? Pode. Vamos lá, então. Fala aí a primeira aí, vamos ver. Quais as inovações que o Código de Defesa do Consumidor trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro? Gente do céu, bem formulado. Vamos resumir, né? Inovações, né? Como que foi isso? As inovações foram acabar com os conflitos, né, ter uma melhor resolução para os conflitos, tanto com o consumidor e o fornecedor, como também teve uma inovação muito legal, que foi colocar no código, né, aqui na embalagem... Do produto? Do produto, a data de vencimento. Então, isso foi uma inovação bem legal. Então, antes do código, não existia data de validade nos produtos. Então, isso foi uma inovação bem legal, assim, que até hoje, né, perdura. Que nem, por exemplo, essas informações que vêm em qualquer produto de consumo, né, tem as informações, né, por exemplo, cálcio, sódio, que nem tá aqui. Modo de usar. Isso aí é tudo obrigação previsto na lei. Sim, entendi. Né, porque senão não vinha essa informação. Então, é importante justamente para proteger até o consumidor. E esse exemplo, Janete, que você deu da etiqueta do produto, do rótulo, né? Do rótulo. Hoje em dia, quando a gente olha para o rótulo, por exemplo, da Coca, que todo mundo vai lembrar, ela tem agora uma etiquetinha preta de alto teor de sódio, alto teor de açúcar. No caso da Coca, de açúcar, né? Então, esses detalhes que vêm como inovação, sempre atualizando, para informar o consumidor também do que ele está consumindo. Isso mesmo. Porque a informação é um direito básico do consumidor. Informação é um direito básico. Não é só a informação, ela tem que ser clara, tem que ser objetiva, tem que não deixar dúvidas ao consumidor. Podemos dizer, então, por exemplo, que a LGPD é uma inovação que veio no código, né? Porque, como a gente está na era digital, mídias sociais, dados que são gravados, quando a gente faz algum login, algum acesso, a LGPD vem nesse caminho da inovação também. Vem no caminho da inovação. É um pouco diferente do que a gente estava falando, mas porque a LGPD é uma lei de proteção de dados, né? Dados pessoais de cada pessoa. Ela não está dentro do código, vamos dizer assim. Não está. É uma lei totalmente diversa. Né? Me ajudem. É isso aí. Show de bola. Perfeito. Jean, tem outra perguntinha para nós aí? Com o aumento dos golpes envolvendo o Pix, quais são os direitos do consumidor que sofre uma fraude e quais medidas podem ser tomadas para recuperar o dinheiro ou responsabilizar as instituições envolvidas? Fraude do Pix, hein? Muito importante esse assunto. Ó, quem que vai responder essa? Eu posso Pode responder? Aqui, pra essa câmera aqui. Vamos lá, porque essa é muito importante. Esse assunto é muito atual, né? Tá acontecendo muito. A gente está sofrendo muitos golpes, muitas pessoas diariamente sofrem golpes. Eu tenho atuado nessa área. Eu tenho clientes que sofreram golpes de 100 mil, 70 mil. Caramba, meu. Então, é muito importante a gente tratar desse assunto. Uma coisa muito importante que o consumidor, né, na verdade nem é só questão de consumidor, tem relação ao consumidor porque envolve a questão bancária, tá? Por quê? Uma coisa fundamental, os bancos, eles têm responsabilidade, tá? Por quê? Porque o fraudador, né, que é aquele golpista, certo, ele só consegue praticar uma fraude contra você, contra o consumidor, contra qualquer outra pessoa, porque o banco, ele não conseguiu proteger ali e ele criou uma conta fraudulenta. Então, ela falhou ali na segurança. Então, como ela falhou, o banco, houve uma falha do banco na segurança, o fraudador conseguiu criar uma conta fraudulenta e praticar golpe contra as pessoas, né? Então, por isso, vem sendo entendido pelos tribunais,
inclusive tem até repetitivos do STJ já referente a isso, essa responsabilidade dos bancos, tá? Existe uma resolução recente do próprio Banco Central com relação a isso, responsabilizando os bancos, tá? E o que é importante? É muito importante. É importante que a pessoa que se vê lesada ali, quando ela perceber que ela caiu num golpe, né, do Pix, ela tem que agir imediatamente. É fundamental que ela haja. A agilidade faz com que ela consiga recuperar, muitas vezes até tudo que ela perdeu. Legal. Tá? Então, a agilidade para ela é importante até buscar um profissional especializado para fazer ali. Para ser assertivo, né? Existe um mecanismo que a gente faz dentro do próprio banco, o próprio Bacen. A gente faz uns registros. Vai fazer as reclamações junto ao banco, o banco que saiu o dinheiro, que é do próprio vítima lesada. Certo. E também os bancos que têm a conta do fraudador, né? Entendi. Então vai ter essa interligação e o mais rápido possível que faz essa comunicação, eles já travam a conta, porque se o fraudador não conseguiu sacar ainda o dinheiro, você consegue pegar ali. Já teve caso dos meus clientes que eu agi tão rápido que eu consegui pegar uma boa parte que estava na conta ainda, que a pessoa não conseguiu salvar. E aí o restante, quem não consegue, aí se não, o banco não aceitar devolver, aí ingressa com a ação para conseguir indenização, na verdade, né? Para restituir ali o que foi indenizado. Falha de segurança, né? Já começa com falha de segurança. Totalmente. Existe até a tese da Nancy Andrighi, da ministra Nancy Andrighi do STJ. Legal. Nesse sentido, da responsabilidade do banco com relação a essa falha na segurança. Entendi. Ainda mais que esses bancos digitais que estão tendo agora. Acho que são os principais nesse caso, não? São os principais. E já pegando um gancho, né? Na questão bancária, tá tendo bastante também golpe do falso atendente. Liga uma pessoa para qualquer pessoa, para o consumidor no caso. Verdade mesmo. Por exemplo, você está no banco lá do Brasil, você tem essa conta. Aí ligam para você e falam: oi, Paulo Ricardo, teve uma compra suspeita de R$800, foi você que fez? Se sim, se não, 2. Ou continue na linha. É mais ou menos nesse estilo. Sim. Atenção, aí a pessoa pessoal, na hora, né? Janete, atenção, pessoal, se liga nessa. A pessoa na hora, o que ela faz? Não, eu não comprei nada. Então ela clica no não, vai para uma linha, o golpista está naquela linha, começa a conversar com o cliente, não, aqui é do banco, tudo. Você vai fazer os seguintes passos. Passo, o cliente vai lá, faz tudo, daqui a pouco a conta dele faz, Eles conseguem acessar a conta bancária através de ligação. Porque a pessoa vai falando, né? Sim, a pessoa confia, né? Sim. Eu tive ações assim também, entrei, aí em primeira instância não julgou improcedente o juiz, porque o juiz alegou que a vítima deu causa. E aí eu entrei com um recurso, um absurdo, né? Mas, né, querendo ou não, a vítima deu causa, foi a justificativa do juiz para julgar improcedente. Quando você fala a vítima deu causa, ela deu chance de erro. Isso, porque ele fez tudo o que o atendente falso falou. Acha absurdo mesmo. É um absurdo, né? Porque ele não tinha Ele foi induzido, né? Ele foi induzido. Ele acreditava que era do banco. Ele foi enganado. Foi enganado. Sim, né? Tudo. E aí eu entrei com um recurso. No recurso foi reconhecido que houve sim o golpe e julgou o procedente. Então teve uma reforma total da sentença. Bacana, isso foi perfeito. Eu mesmo recebo essas ligações. Nós recebemos. Eu recebo. Esse dia eu recebi Gente, também. Se vocês receberem ligação assim, desliguem na hora. Desliguem na não hora. Respondam, não façam nada. Eles ligam falando: olha, tem uma compra aprovada, você aprova. Isso. Desliga, não cai nesse golpe. Eu uso muito banco digital, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o banco digital. Sim. Porque é muito fácil o acesso ali, as pessoas criarem, né? Às vezes com o CPF ela cria. Enfim, é muito fácil. Tem evoluído, né? Tem evoluído, obviamente, Sim. a questão de segurança, mas está muito aberto. E a pessoa, até como eu sou da computação, posso dizer, né? Quando a gente fala lá de senhas e tudo, né? As pessoas colocam a senha do aniversário, colocam a data de nascimento. Ou a mesma senha em tudo, né? Coloca a mesma senha. Então, assim, gente, começa por esses detalhezinhos, né, esse cuidado. Porque, assim, quem que é o melhor hacker do mundo para descobrir uma senha? É a engenharia social. É você ir conversando, Lília, legal, mas tal. Aí eu vou conversando com a Lília, depois eu converso com a secretária da Lília, depois eu converso com uma amiga da Lília, de repente eu descobri a senha dela.
A engenharia social é a forma que os hackers descobrem muito mais facilmente do que qualquer script, qualquer programação, gente. Entendeu? O cara descobre senha de banco através do segurança que conversa com você. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, né? E procurar os profissionais. Porque como ele também ressaltou, a partir do momento que acontece com você, a pessoa perde o chão. A pessoa fica ali, né? Só que ela precisa procurar alguém de confiança, os advogados, para poder resolver, para poder ser assertivo, para poder não perder tempo. Sim. Né? É importante que as pessoas, quando caem num golpe assim do Pix, num golpe como esse, quando ela se dá conta, ela se sente muito... Ela fica muito chateada, sim, né? Sim, cabisbaixa, ela se sente assim... e ela é o momento que ela precisa agir, como né? Como que eu caí nesse golpe? Mas assim, é natural, acontece, as pessoas caem mesmo, qualquer pessoa é capaz de cair. Sim. É importante que esteja... Você acredita que recentemente mesmo, a minha sogra, acho que foi semana passada, quase que ela caiu no golpe, sorte que ela não sabia fazer Pix, senão ela tinha feito. Exatamente. Então, por quê? Porque ela mandou mensagem que a gente já tá até acostumado, né? Ela mandaram mensagem pra minha sogra falando que era minha cunhada, certo. Filha dela, olha só, que tinha trocado o número e que ela precisava pagar um negócio, ela podia depositar pra ela. Minha sogra caiu nisso, você acredita? Caramba, meu. E Isso aí é aí padrão ela FIFA, né, veio pedir dos pra gente clonador. fazer o Pix, e a gente falou não. Aí meu marido falou não. Minha mãe tá aí, mãe, se te ligarem lá, minha mãe tá tossindo ali, viu? Ó, tá com gripe, mas tá aí firme e forte, né, mãe? Se te ligarem lá, não, me liga antes, tá? Que... Esse dia até atrás, meu pai me ligou falando, filha, você tá precisando de dinheiro? Você mandou mensagem aqui, aí eu... Não sou eu. E é exatamente esse golpe aí. As pessoas pegam a foto do perfil, né? Sim. E mandam mensagem ali pros familiares. Eu não sei como que eles conseguem. A doutora não sofreu também isso com relação aos clientes? Eu também sofri recentemente. Eles passando por mim, pegaram minhas fotos e tal. Não sei como. Eu vi que você postou alguma coisa. Eles pegaram com número, meus né? clientes. Olha só. Eu não sei, pegou o contato dos meus clientes, tudo. E foi contactando. Aí manda mensagem, falou assim, olha, a doutora passando por mim, saiu o dinheiro do seu processo, preciso que você deposite pra eu sacar. Meu Deus. E aí os clientes começaram a me perguntar, eu tive que fazer um history lá, mostrando que estava sendo golpe, comecei a mandar mensagem, Caraca, fiquei uma tarde todinha ali mandando mensagem pra cliente que estava acontecendo isso. E tem gente que acredita, acaba depositando. que acredita. E o pior, vocês não sabem. Você viu que agora que tem o cumprimento de sentença, quando a pessoa não tem justiça gratuita, o cliente entra em cumprimento de sentença. O que é o cumprimento de sentença? A gente recebeu o que a gente ganhou no processo principal. Então, a gente entra com uma ação de conhecimento para discutir. Tem o direito ou não tem direito, né? Aí, se a gente quem sai ganhador, vai entrar com o processinho de cumprimento para receber o dinheirinho ali, por exemplo, a indenização. E agora o judiciário mudou, quando a pessoa ela não tem a justiça gratuita, ela ingressa com o cumprimento, ela tem que pagar uma custa ali. Aí eu advogada, eu tenho que ligar pro meu cliente e falar assim, olha, eu tenho que recolher ali pra gente conseguir receber. Eu falei, gente, parece o golpe. Parece golpe, putz. Pior, é verdade. Entendi. Nossa, mas tem que pagar pra receber, tem né? que pagar pra receber. E assim, na verdade, a maioria dos jogos, essas coisas, essas fraudes, acontece muito isso. O pessoal vai dando ali dinheiro pra você num saldo fictício que você tem, e pra tirar os R$200 que você tem de saldo, você tem que depositar 50. Então assim, pessoal, é muito de... Esse golpe tá muito no TikTok, viu, muito pessoal? TikTok, Deve esses se tigrinhos da alertar. vida, aposta, casa de apostas, né? Então assim, hoje em dia a gente tá muito sujeito, e o que vocês ressaltaram, eles estão sendo muito profissionais, eles estão conseguindo acessar dados onde eles te ligam falando, aconteceu recente com um amigo meu, outro caso legal, importante para que vocês fiquem a par. Ligaram simulando ser da Energisa, sabia o telefone, sabia o nome, sabia o local, endereço, e falou, você tem uma conta aqui, e sabia que ele estava devendo. Né? Que ele estava devendo uma conta lá e tal. E ele falou assim, não, mas isso eu já paguei. Não, mas tá aqui, se você não pagar aqui, como passou. Enfim, contaram uma história lá. Só que naquele momento ele pegou tudo e foi lá na sede presencial. Falou, me ligaram, tal, quero pagar, mas já tinha pago lá. Enfim, a pessoa tem informação. Mas sabe o que a Não é pra pessoa pode brincadeira. fazer quando ela se deparar? Ela vai saber facinho se é golpe ou se não é. Ela pega esse boleto, fala pra mandar o boleto, dependendo se é Energisa, de onde que é. Quando ela for pagar, ela vai fazer a leitura do QR Code ali, certo, e vai aparecer quem é o favorecido. Quem vai receber esse dinheiro? Legal. Porque se o boleto, se for cair, se não for da Energisa,
Porque se for da Energisa, vai aparecer a Energisa Sim, como favorecido. a razão vai social da Energisa. Exatamente. Legal. Se aparecer outra pessoa que não da Energisa, por exemplo, é porque é uma fraude. Boa dica. Então é importante sempre se atentar a quem que é o favorecido que vai receber o pagamento daquele boleto. Show de bola, viu? Eu tô gostando muito desse episódio, tô tirando todas as minhas dúvidas, tô curtindo esse episódio. Tá show. Tem quantas perguntas aí ainda? 2 ou uma? Mais 2? Olha só que beleza. Manda aí então. Quem pode ser o consumidor e por que ele é considerado vulnerável? Consumidor vulnerável, como que funciona essa parte? O consumidor ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica e ele é considerado vulnerável por causa da sua fragilidade, né? Igual a gente já abordou aqui, pelo fato dele não conseguir muitas vezes provar, né? Comprovar ali de forma técnica, dependendo se é um serviço ou um produto. Então, por isso que ele é considerado vulnerável, porque ele tem essa fragilidade, né? De conseguir comprovar o que ocorreu. Então, Entendi. Assim como a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz alguns princípios que Certo. chama. E ele traz do CDC, o principal princípio é a vulnerabilidade. Entendi. Ele foi o princípio principal que rege o CDC. E essa questão dos contratos? Porque a gente assina contrato todo dia, agora é contrato digital, igual eu volto a ressaltar, a gente lê muito pouco. Existe contrato em que já está direcionado para o fornecedor? Hoje ainda existe isso? O contrato já está direcionado para beneficiar o fornecedor. Não sei se vocês estão me entendendo. Tem muitos contratos que são assim, principalmente os contratos de adesões, né? Isso. De adesão. O que seria o de adesão? Como funciona isso? E existem vários contratos no ordenamento jurídico, tá? Tá. E um deles é o contrato de adesão. O contrato de adesão é que o consumidor, geralmente, né, ele adere ao que está escrito lá, as cláusulas. Ele não pode modificar nenhuma cláusula, discutir nenhuma cláusula. É uma regra. Ou ele aceita aquilo ou ele está fora. Por exemplo, o compra e venda de empreendimento imobiliário grande, né? Certo. Que eu mexo muito. Legal. São contratos de adesões, né? Então, a pessoa, ela não pode falar assim, opa, peraí, essa cláusula aqui... Primeiro que ela não tem nem tempo para ficar lendo tudo, né? Certo. Eles querem agilidade, querem que seja rápido, enfim. Então, ele não vai poder, peraí, eu não concordo com essa cláusula, tal. Questionar aqui, eu não Entendi. concordo, você pode tirar, isso não existe num contrato de adesão. Caramba. Né? Então, por conta disso, ele tem uma proteção maior, né? Quando a gente litiga dentro do processo, né? A gente traz essa questão de quando se trata de um contrato como esse, a gente traz ali para poder discutir dentro de um processo, eventualmente. Proteção a nível de defesa do consumidor. Exatamente. Já é um motivo para vocês falarem em relação a isso, né? Isso. Entendi. Show. Então, pessoal, olha aí, mais dicas aí para vocês que estão passando por problemas, dificuldades, enfim, seja civil, seja de empréstimo, seja cartão de crédito, seja qual for ali o direito que foi burlado, que foi fraudado, tem solução. Vocês precisam buscar profissionais e fazer justiça. Né? Não é também, vocês não estão aqui para ser, porque eu acredito que vocês já foram também advogadas do fornecedor, né, que vocês acabaram como correspondentes, algumas situações sim. Eu sou advogada de algumas lojas aqui da Exatamente. cidade. Então, é questão de justiça, né? Não é questão de estar certo ou errado, é questão de justiça. Sempre tem um lado que está sendo fraudado na situação. Nesse caminho, né? Tô entendendo? Tô indo bem na aula aí? Show de bola, show de bola. Jean, a última pergunta, que depois tem umas minhas aqui também, viu? Vai lá. Se o imóvel recém-adquirido apresentar problemas estruturais ou de acabamento, como infiltrações ou rachaduras, quais são os direitos do consumidor e quais são os prazos para acionar a construtora ou incorporadora para reparar a indenização? Pessoal, antes de você responder, eu só vou ressaltar ali. Pessoal, então olha a importância dessa pergunta, né? Na questão de casas ali, Minha Casa Minha Vida, ou seja de luxo, enfim, alto padrão, independente, construção. Estamos falando de construção civil. Problemas com a construção, né? Qual que é o caminho ali? Você vai mandar bala nessa? Vou. Explica o pessoal então, vamos lá. Então, como eu já falei, né, anteriormente, existe 5 anos que o construtor ele é responsável ali pela questão da garantia, tá? Depois desses 5 anos, se aparecer um defeito, né, na construção, durante esse prazo tem 10 anos de direito ali para requerer o direito de indenizatório, tá? Mas é importante frisar o seguinte, quando o consumidor ele compra o imóvel ali e novo, por exemplo, né, principalmente, e ele começa a morar e começa a aparecer os problemas, geralmente é que aquele problema já existia, ele surgiu ali na construção, mas ele estava oculto, né? E aí ele vem à tona.
E eles podem procurar, sim, a construtora para tentar solucionar o problema, mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem construtoras que não solucionam corretamente e acaba dando um papel. Aconteceu isso recentemente com um cliente que me procurou. Ele reclamou de alguns problemas de piso solto da sala Certo. e aí a construtora arrumou da sala, mas aí deu um papel para ele assinar que ele não poderia reclamar sobre qualquer outro problema mais que viesse a acontecer. E aí ele eliminou todos os direitos do cliente. Caraca, meu. Inclusive lucro cessante, não tinha nada a ver com aquilo. Entendi. E aí o cliente acabou assinando, sabe? Então ele acaba... tem que tomar muito cuidado com o que assina, porque ele elimina um direito ali por causa que faz um acordo e assina alguma coisa que não tem qualquer relação ali, né? Então, o cliente, o consumidor, ele pode sim procurar a construtora para tentar solucionar ali, mas tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Eles são gigantes, né? Então eles têm que... e eles não... Mas o consumidor não está obrigado a isso, tá? Ele pode procurar diretamente um advogado especializado nesse assunto para ver os direitos que ele possui e exercer ali o direito de Que é até o melhor caminho, né? Ele pode requerer uma indenização para ele mesmo receber o dinheiro e contratar uma pessoa de confiança para ele fazer o serviço, comprar o material que ele bem entende para colocar lá, por exemplo, no piso. Ou ele pode também requerer fazer uma ação de obrigação de fazer para obrigar a construtora a arrumar, né? Então ele tem vários caminhos que ele pode seguir. Perfeito. Muito bom, né? É isso aí. Dúvidas solucionadas, Jean? Tá mastigando, hein? É isso aí, garoto. Tudo certo aí com as câmeras? Tudo redondinho? Aí, seguimos, ó, tá vendo? Bom, vamos lá então. Pessoal, muito boa as colaborações aí com as perguntas. Show de bola. Ó, eu trouxe algumas também. Depois vocês vão falar alguns cases. Acho que vocês já falaram, inclusive, alguns cases de vocês aí, legais, que vocês atendem. É muito importante porque, como eu comentei lá no início, na apresentação de vocês, a advocacia ela é muito ampla, ela tem muitas áreas e além de ter muitas áreas, por mais que às vezes vocês estudam as mesmas áreas, às vezes você fica mais especialista em determinado assunto, em outros assuntos, porque é muito grande, é muita, né, muita coisa ali, tá? Eu queria falar sobre o Reclame Aqui, né? Nós, a agência, né, a IES, nós temos ali, nós indicamos para as indústrias, para os nossos clientes estarem no Reclame Aqui, para que o Reclame Aqui, porque ele é um selo, né? Eu acredito que, falando marqueteiramente, o Reclame Aqui é um selo que pode ajudar as empresas a se destacar, né? Por segurança, por bom atendimento, poucas críticas, enfim, né? Uma avaliação boa no Reclame Aqui retorna, né, uma credibilidade para o consumidor. Como que funciona? O que vocês veem ali? Vocês usam o Reclame Aqui? Como que vocês colaboram comigo nisso daí? O Reclame Aqui, ele é um site disponível, né, para todos, né? Todos conseguem acessá-lo. Então a gente indica, né, aconselha, ele não tem nada judicial. Certo. Então é mais mesmo para a pessoa confirmar se aquilo ali, aquele produto ou aquela loja que ele está comprando. Existem muitas vendas no Instagram, no qual às vezes vendas fraudulentas, né? São fakes, não existe aquela loja de verdade. Sites fakes. Isso, sites. Então é muito bom sempre estar pesquisando também, né? Procurar antes de fazer aquela compra, por exemplo, tá vendendo um celular, um iPhone lá, legal, que vale 5 mil e tá vendendo por 2.500. Então a pessoa tem que ter um pouco assim, né? Uma dúvida, né? Criar uma dúvida, né? Sim, será que é real? Um bom senso, né? Bom senso. Então, às vezes o Reclame Aqui é bom por causa disso, né? Vai ali, pesquisa aquela loja e se a loja tá lá, né, com vários comentários negativos, né, falando reclamações. Então, é bom sempre o consumidor buscar também isso, né? Sim, verificar, ir ali verificar. Esse site ele é bom para fazer uma pesquisa, né? Isso. Então, ele é uma consulta, então. Isso, ele é uma Mas consulta. vocês conseguem referenciar também, por exemplo, se tem um caso lá e tem muitas críticas, né, frequentes ali, vocês usam isso também para poder ajudar. Como assim, você diz? Por exemplo, vocês, como uma prova de que tem, por exemplo... mais reclamações ali, queixas, no caso. Queixas. Sim, dá pra usar como prova. Então, deu pra captar. Então, é importante a pessoa consultar como uma consulta, não é nada judicial, ele não tem nenhum vínculo. Não. É só um portal, portal onde as pessoas podem...
por exemplo, o meu filho mesmo queria comprar uma blusa. Legal. E aí eu falei assim, mas filho, esse site que você tá comprando essa blusa é confiável, né? Dá pra comprar daí? Porque eu não conheço, né? Sim. Aí ele falou, mãe, o TikTok e o Instagram tem bastante seguidor, tem muita gente comprando. Mas eu falei, pesquisa no Reclame Aqui. Legal. Né? E aí ele entrou lá pra pesquisar, né? Então, às vezes é importante ver qual que é a carinha que tem lá no Reclame Aqui. Porque às vezes tem muitas reclamações, sim, mas elas são solucionadas. Porque toda empresa está vulnerável a reclamações, gente. Porque o consumidor, né, ele pode fazer uma reclamação que seja digna ou ele pode fazer uma reclamação que não é digna, né? Certo. Então, é importante que a empresa, se é uma empresa que ela está respondendo, ela está trazendo solução ali, algum conflito, alguma coisa que acontece, né? Às vezes, por exemplo, é um atraso na entrega, que pode acontecer. Sim, não é que a empresa é ruim, que vai acontecer um atraso, né? Perfeito. Mas se ela foi lá solucionar, tal. Então, aí você tem a confiabilidade de fazer a compra naquele local, naquela empresa, né? Aquele site. Agora, se tiver vermelhinho ali, né? Tem um monte de reclamação, não tem um respaldo da empresa, a resposta, foge dali que ele é furada. É um golpe, Perfeito, né? Perfeito. E a segunda perguntinha minha que eu trouxe para vocês é um caso que eu tenho certeza que acontece com muita gente ali que está em casa, né? Que passa por isso. Nós compramos um produto, vou dar um exemplo de um eletrodoméstico lá, um notebook ou um liquidificador. E aí o pessoal sempre oferece a questão da garantia estendida, né? Não sei, eu acredito que... Eu geralmente não compro, né, essa garantia estendida, porque eu quero comprar só o produto, já a garantia, por mais que... Enfim, tem a ver um pouco com seguro, com segurança, mas, sabe, o que vocês têm um caso que vocês passaram com isso? O que vocês acham dessa tal garantia? Me fala um pouquinho sobre isso. A garantia estendida ela não é obrigatória, né? Então, o consumidor ele pode adquirir ou não, mas muitas vezes ela acaba sendo... Eu não recomendo. Eu não recomendo a compra. Por quê? Uma venda casada? Isso, venda casada, era essa palavra. Exatamente. Era essa palavra que eu queria falar. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele traz alguns artigos na lei que assegura, né, o direito ali referente àquele produto, defeitos. O produto já tem garantia. Oferece a garantia. Tem uma garantia legal, Certo. que é chamado assim, uma garantia legal. Então, Sim. os produtos, eles têm produtos que se espera mais como fala? Que espera mais que a durabilidade dele, Entendi, né? Então entendi. tem uns produtos que espera mais uma durabilidade. Por exemplo, você compra um notebook. Se ele quebra em um mês ou em um ano, não se espera essa durabilidade de um notebook. Sim, né? sim. Então, você vai estar respaldado pela lei para você fazer. Aí, o que acontece? Você compra um notebook, aí você vai pagar por uma garantia estendida de 1 ano ali. Porque se a própria lei, se te der um defeito, você tem o CDC que vai te proteger ali com relação a isso. Entendi. Entendeu? Então você vai estar gastando um dinheiro à toa. Sim. Né? Então eu nunca compro uma garantia estendida, jamais. Entendi. Muitas vezes o próprio produto já vem com uma garantia já. Na própria caixa vem especificado, garantia de tantos anos. Certo. Então, às vezes, não compensa Ou meses, mesmo comprar. então, Ou meses. Muito dependendo cuidado, do então, produto. né? Muito cuidado ali pro Tem que ter. pessoal, porque acaba sendo uma venda casada, acaba sendo uma ação comercial das empresas, das lojas, principalmente. É uma expertise das lojas, né? Das empresas, isso. E, na verdade, é algo que você já tem direito sobre isso. Já né? tem, e você tá Sim. pagando por um direito que você já tem. Perfeito. Show de bola, show de bola. Tem algum outro case de vocês que vocês lembram aí? Compartilharam bastante já, mas se tiver algum caso que vocês atenderam que é legal dividir com a galera, abro para vocês falarem também sobre isso. Paulo, ó, teve tal caso, essa semana passada, ano passado, que é legal vocês ressaltarem, ó, tal situação, se quiserem falar um de cada, senão vocês falaram bastante. O que vocês me dizem aí? Tem algum? É que você lembra, Janete? Tem um bem antigo que eu tive, e que foi um produto que a cliente comprou, Certo. no qual vinha no próprio produto especificando lá que poderia fazer a troca do produto. E aí, quando a cliente foi lá no estabelecimento comercial, ela não conseguiu fazer essa troca porque a empresa falou que não conseguia, não tinha essa troca porque era um produto comprado no próprio comércio, né? Que é a questão da troca do produto, que pela internet é 7 dias, né? O prazo de Legal. troca. Tem essa questão também. Tem viu? essa Que é muito questão. importante. E, normalmente, as lojas físicas, ou elas colocam de boa vontade, né, que pode ou não fazer a troca, então fica a critério delas. Não tem especificado sobre as lojas físicas. Caramba. E aí, nesse caso, né, ficou aquela questão. A loja não fazia a troca, porém, no produto tinha
a etiquetinha falando que podia dar troca. Essa questão da troca é importante, porque o que acontece? As empresas, né, uma loja, por exemplo, ela não tem obrigação de trocar um produto. Eu já vi placa, né? tem Não obrigação. trocamos. Isso, Tem que ter obrigação Tem que informação. posicionar, nenhuma. né? Entendi. E se tiver informação, por exemplo, se tiver alguma... por exemplo, tem informações, tem produtos que tem Sim. a etiqueta de troca, por exemplo, mas tem informações na loja que o produto não troca por ser, por exemplo, você tem uma peça íntima, né? Legal. Aí você vai trocar uma peça íntima, Não existe então às troca. vezes tem uma exceção aqui. Sim. Então Entendi. tem tudo isso. Mas, agora, quando o produto ele é comprado fora do estabelecimento comercial, por exemplo, internet, né? Ou alguém ligou por telefone para te oferecer um produto e você comprou, ele entrega. Porque você não pegou, você não viu. Não, você não foi presencial, até o né? lugar. Presenciou. Você não foi até o lugar Entendi. do estabelecimento e comprou. Você se interessou e comprou. Ele te ofertou, por mais que seja internet que você procura também, ele se enquadra nessa questão dos 7 dias que você pode devolver sem qualquer motivo. Legal, show de bola, show de bola. Importante isso, pessoal. Então, às vezes a gente fica até acanhado, né? Eu vou devolver, comprei uma capinha de celular, não deu certo. Meu, você tem 7 dias pra devolver. É isso, né? É isso mesmo. No digital ali. Perfeito, tem algum? Seu caso. Não, então, olha, uma coisa bem interessante que está acontecendo bastante, tá? Com relação às prestações de imóveis dos conjuntos habitacionais, CDHU. Eu atendi uma cliente recentemente que ela está pagando R$ 1.500 de prestação numa casinha daquela. Caramba, foi subindo. Pasmem. O valor foi subindo? Pasmem. Gente do céu. É impressionante o que está acontecendo. Virou casa de alto padrão. É impressionante. É complicado, hein? Impressionante. Então, assim, está acontecendo muito isso. Esses empreendimentos, existe uma lei até que foi criada para ajudar as pessoas vulneráveis a ter os seus imóveis próprios, né? Para ter um lugar para morar, a questão do direito à moradia, que inclusive é um direito universal, tá? Mas está sendo confundido isso, né? E agora está se tornando tão excessiva, né? Oneroso, as prestações estão tão onerosas que eles não estão conseguindo pagar. E muitos acabam perdendo os imóveis porque não conseguem pagar, não tem onde morar. Entendi. Então é uma situação extremamente delicada, né? E está sendo colocado para discussão dentro do judiciário. Entendido. Top. Nesse caso, a pessoa precisa urgente procurar ali a assessoria de vocês, né? Ela precisa procurar um profissional, né, da confiança Pra dela. poder... Ela poder exercer o direito dela, porque se tornou vulnerável ali, se tornou excessivamente Porque esse aumento não é oneroso. normal. Não é normal. Perfeito, né? perfeito. Não é normal. Olha, pessoal, show de bola, tá? Eu acho que estamos chegando aqui numa reta final. Muitas dúvidas bem esclarecidas aqui pra gente, tá? Bem top mesmo o nosso episódio aí. Entregaram bastante aqui pro pessoal. Se vocês tiverem dúvida, podem comentar também lá no YouTube ou no próprio Instagram, né? Porque às vezes surge dentro disso aí, né? Ou, obviamente, vai ter as mídias sociais nos cortes que nós vamos passar. Vocês podem contactar aí. Recomendo. Ambas são muito boas, né? Não é à toa que estão aqui com a gente hoje para tirar todas as dúvidas. Bom, vamos aqui para as considerações finais, né? Falar um pouquinho, né? Queria primeiro, antes da gente fechar, né? Ir para essa reta final, queria saber de vocês um pouquinho da OAB. Como que foi? Porque, agora já pensando, não falando um pouco, saindo um pouco do direito do consumidor e indo mais para o mundo da advocacia. Tem muitos jovens que estão nos assistindo que pensam e querem se formar, né? Seguir esse caminho. Como que foi passar na OAB? Demorou, não demorou? Como que funcionou isso para você na sua trajetória? Eu escolhi fazer a prova no ano seguinte, né? Eu trabalhava num consultório odontológico durante o período todo da faculdade. Perfeito. Então, eu não tinha um estágio, não tinha muito, assim, como podemos falar? Muita intimidade com o direito, né? Com a prática, no caso. Certo. Então, nisso, eu saí desse consultório que eu trabalhava e aí eu peguei e pensei em fazer mesmo no final do ano a OAB do 5º ano da faculdade. Porém, também veio o TCC. Aí eu preferi me dedicar ao TCC e fazer no ano seguinte. Perfeito. Então, me dediquei ao TCC, consegui concluir a faculdade e tudo mais. No ano seguinte, eu prestei a OAB. Não é uma prova fácil. Eu passei na primeira que eu prestei, graças a Deus, né? Também a dedicação, que tem que ter uma dedicação ali. Estudar Porque muito. é cansativo, é exaustivo. Então, mas não é fácil, porque eu tenho conhecidos que não passaram naquela época, né? Que teve que prestar outras vezes. E acaba sendo
muito uma cobrança, né? Uma cobrança Pressão, íntima. né? Eu acho Uma que essa pressão que é o você que faz. pega mais, viu? Porque ali a prova, você não tá competindo com ninguém, é com você mesmo. E aí você pensa, eu fiz 5 anos de faculdade, né? E se eu não passar? E se eu não E aí, passar? né? E aquela Então fica muito isso frustração, na né? cabeça. E aí muitas pessoas acabam travando na prova por causa disso. Sim, né? sim. Mas o que é importante, assim, que eu acho, que é o que eu fiz também, né? Que nem eu prestei a OAB no 5º ano, mas no começo do 5º ano. Certo. Então, no 5º ano, a pessoa já pode, o estudante, ele já pode prestar o OAB. Legal. Sim. Né? Então, já é disponível para ele fazer e tal. Então, eu entreguei minha monografia, o TCC, no começo do 5º ano. Assim que eu entreguei, eu já me dediquei à OAB. E aí, eu já fiz a primeira prova, acho que foi lá para fevereiro, março. Aí eu passei, Legal. né? E aí já me preparei para a segunda fase, que foi, acho que lá para julho, salvo engano. E aí eu consegui passar também na segunda fase. Foi muito bom. Então, foi um alívio muito grande, porque era uma pressão muito, muito grande. Imagina. E aí eu já consegui ali, aí já fiquei tranquila pro final do ano ali, Sim. para fechar as notas e Sim. conseguir, até antecipei a colação de grau para me inscrever na defensoria, porque tava com as inscrições abertas e ia fechar. Se eu esperasse para janeiro para fazer em janeiro, né, já ia estar, porque a colação era em janeiro, você tem que fazer depois a colação. Aí eu não ia conseguir pegar a defensoria aberta, né, e quando você começa, a defensoria é um bom caminho para quem está começando. Perfeito, perfeito. E eu acredito que o aprendizado que fica desses depoimentos que vocês deram em relação ao OAB, pessoal, paciência, saber lidar com a pressão, estudar bastante. Pode acontecer de não... Foi um caso, vocês duas passaram de primeira, mas seria normal se não tivesse passado de primeira também, porque acontece, entendeu? Envolve não só o estudo, mas a parte psicológica. Então tem que ter todo esse cuidado, porque isso vai acontecer. Mas eu acho que é importante a pessoa não deixar afastar muito da formação dela, porque quanto mais ela se afasta, mais vai esquecendo. Verdade. Então, Sim. muitas pessoas não sabem que podem prestar no 5º ano, e é muito importante. Você consegue antecipar um pouco, né? E tá tudo Se caso fresco. você não passa... E outra, legal. você tem uma dúvida, você tem professor ali da faculdade que você Perfeito. pode tirar dúvidas, entendeu? Pega o então, insight, pessoal. isso pega é o muito insight. legal, é muito bacana. Então Legal. tem muita gente que espera se formar e depois fica com receio, não quer, aí passa 2, 3 anos, não fez ainda a prova, aí vai fazer. Entendi. E aí como vai complicando. Vai Acaba se desgastando. frustrando e acaba depois nem seguindo a própria profissão, né, que escolheu. Top, pessoal. Show de bola, show de bola. Vou pegar aqui, então, os nossos troféus. Vai entregar pra vocês. Aí. Mas antes de entregar, tem mais umas perguntinhas pra gente fechar, né? Agora, fugindo um pouquinho aí do mundo do direito, né? Eu queria saber de vocês, um pouquinho com cada um, uma pergunta pra cada um. Podemos começar com a Janete, né? Sobre a vida mesmo, né? A vida em si. Vou fazer a perguntinha, é um case rápido aqui, né? Bem rápido. Fala pra mim, Janete, o que é sucesso pra você? O sucesso é quando você se encontra realizado, né? Quando você se encontra realizado na profissão. Então, se você buscou aquilo, não era o meu sonho, mas hoje se tornou um sonho realizado, né? Porque eu me vejo agora como advogada. Então, sucesso é isso, é você conseguir alcançar o que você sempre sonhou, mas também não deixar que que isso apenas fique sobre a profissão, que seja mais coisas, né? Sucesso é você estar bem consigo mesmo, estar bem emocionalmente, psicologicamente, né? Hoje em dia as coisas, o mundo, ele anda muito frustrante, então a gente anda muito exausto porque é muita cobrança. Sim. Então acaba sendo tudo isso, é uma junção. O sucesso, ele não é só aquela realização, ele é um todo. Então, isso que é o sucesso. O sucesso é você estar bem com você e isso vai ser a própria consequência, né, das outras coisas. Então, se você está bem consigo mesmo, o restante vai estar tudo bem também. Então, o sucesso, ele é isso. Perfeito. Show de bola, show de bola. Lilian, o que é sucesso para você? Olha, eu faço as palavras da doutora Janete, porque realmente é isso, e eu acho que é a gente conseguir se realizar profissionalmente, né? Também questão familiar. Essa realização é muito importante. A minha profissão é ser advogada. Então, a minha satisfação é eu conseguir resolver um caso de um cliente de forma satisfatória, né? Eu trazer um alívio de uma dor
que ele sofre, uma dor que ele tem, né? Então, isso para mim é satisfatório, é gratificante, isso para mim é sucesso. E isso vai trazer consequências positivas na minha profissão, que vai ser indicado, um cliente indica para outro, e assim você vai crescendo, vai evoluindo, né? O escritório vai evoluindo, você vai formando profissionais ali com você junto. Então, isso para mim é sucesso. Muito bom, muito bom. Uma inspiração na vida ou profissional? Uma inspiração. Nelson Williams. Nelson é minha inspiração. Williams, que legal. Uma inspiração na vida ou profissional? Minha mãe. Que top. A minha mãe é minha inspiração. Mãe, cadê a mãe? Chama a mãe aí agora. Cadê a mãe? Cadê a mãe? Vem cá, mãe. Volta ela, que ela tava tossindo. Cadê a mamãe? Tá perto aí? Não. Oi, isso aí é surpresa, isso aí é surpresa depois pra ela, né? Minha maior inspiração é minha mãe. Mas ela vai assistir, ela vai estar Muito feliz. legal, muito legal. Vamos ver se nós busca ela aqui pra ela vir dar um abraço aqui bem gostoso. Cadê ela? Vai, Gia, caça tá ela. Bem. Grita. Mãe, tô chamando você aqui, mãe. Olha só, gente, tá acabando, tá? É só. Ó, é a cereja do bolo, viu? E a Lília também é mãe, né, Lília? Com certeza, os filhos. Você tem 2 filhos? 2, o casal. Quantos anos? Fala o nome deles aqui. O Gabriel tem 16 e a Camila tem 14. Perfeito, perfeito. Acompanharam toda a minha trajetória. Toda a trajetória, né? Porque você falou que quando você estudou, você já tinha os filhos, né? Tinha. A Camila tinha 1 ano e 10 meses quando eu comecei, 1 ano e 11 meses quando eu comecei a faculdade. O Gabriel tinha 3 anos e pouco. E eles vivenciaram isso e hoje eles são super orgulhosos de mim, graças a Deus. Show As de bola. cartinhas que eu recebo são Show de bola, show de bola. impressionantes. Ó, vamos lá então, vamos mandar uma mensagem, vou entregar pra vocês. Manda uma mensagem pra quem tá nos assistindo, né, pra família, pra quem, enfim, aberto pra vocês, pra quem quer advogar, pra quem é consumidor, precisa de inspiração, né, que igual a gente colocou aqui, né, manter essas pessoas informadas, protegidas e também pra quem quer vivenciar o mundo do direito, estudar e seguir essa área. Manda uma mensagem agora ali, vai lá. Então, quem é consumidor, né, é importante sempre buscar ali uma informação sobre determinado assunto, até mesmo antes de comprar um produto, ou se está passando por uma dificuldade. A informação ela é fundamental, então é sempre importante você buscar ali uma informação de alguém que você confia, né? E com relação aos estudantes, né, do direito, se mantenham positivados, animados, porque é uma profissão difícil, não é fácil, mas não é impossível, que você consegue, tenha ânimo, procure se inspirar em alguém sempre e lutar. Faça estágio. Faça estágio, que é muito importante. Ressalta bastante isso, né? Eu ressalto bastante a questão do estágio. Eu não fiz estágio durante a faculdade, eu senti muita diferença nisso. Então, eu tenho estagiários no meu escritório, é fundamental, eu explico tudo, eu ensino tudo. No meu escritório, todo mundo aprende a fazer tudo. Show. Isso é muito importante para você prosseguir numa carreira posteriormente. Muito bom, muito bom. Janete, uma mensagem, pessoal. Eu faço das palavras da doutora as minhas, né? Não tem mais o que dizer. Mas é isso mesmo, para quem está iniciando, né? Como se tem o objetivo de ser advogado ou prestar concurso, se for o caso de querer advogar, vai ser difícil no começo, se você não tem, né, ali um familiar ou alguém que possa te dar uma base no direito, mas é só persistir, né, que você consegue sim ter um futuro aí como advogado. Não é fácil, até porque você tem que criar um nome, né, tem que apresentar resultados e tudo mais, mas basta não desistir e ser perseverante ali. Né? Porque o futuro vem, o sucesso vem. Então, você tem que acreditar em você. Se você acredita em você, né, você consegue ir além do que você imagina, porque o futuro é sempre além do que a gente imagina. Muito bom, pessoal. Vamos entregar então aqui, Lília. Parabéns, muito obrigado pela sua presença, tá? Janete, muito obrigado, parabéns. Obrigada. Vocês entregaram tudo, foi um episódio incrível. Agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora, né? Deixa o like, deixa um comentário aqui. E é isso. Em breve já estaremos lá e né, nas mídias para todo mundo assistir. Tamo junto, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigadão, hein? Isso aí, show de bola.